Saudações, humanos. Bem-vindos a mais um Histórias da WorldSkills. Como sempre, se esse é o primeiro episódio que você acessa, clica aqui para ver um vídeo que explica o que é esse programa. Se você já sabe sobre o que é, já curte o vídeo, porque se deixar para depois você vai esquecer. E se inscreve no canal para mais histórias e curiosidades da maior competição de formação profissional do planeta. No episódio de hoje, vamos conversar com minha amiga, Flávia Ribeiro, que, entre outras muitas e muitas coisas, atuou na organização da primeira e até agora única edição da competição mundial realizada no Brasil, a 43ª WorldSkills em São Paulo, em 2015. Bem-vinda, Flávia. Olá, tudo bem? Flávia, fala um pouquinho do seu percurso de vida para as pessoas terem ideia de quem é você. Eu sou a Flávia Ribeiro, eu sou publicitária paulistana, eu fiz a minha formação no Mackenzie no ano de 1999 e depois desse tempo trabalhei em muitas grandes empresas, na Companhia Cacique de Café Solúvel, depois Editora Abril, depois eu fiz curso de moda, tive a oportunidade de trabalhar com alguns estilistas de peso aí no Brasil. E atualmente eu estou aqui na França trabalhando em turismo de eventos. Bom, aliás, esse é o primeiro Stories da WorldSkills intercontinental. O objetivo desse programa é contar histórias da WorldSkills. E acho que ter você é especial porque eu não sei quantas pessoas, mesmo os competidores e os experts, param para pensar em tudo que envolve organizar uma competição desse tamanho. É verdade. Foram muitos meses de preparação. Na verdade, quando eu entrei no projeto, o projeto já existia há mais de um ano. Eu fiz uma entrevista específica para trabalhar na parte de cerimônias, de abertura, encerramento e também outros eventos que acontecem durante todo esse processo, né? Reunião de patrocinadores, reunião de todos os delegados de cada país, foram 53 países nessa edição. Então, realmente é um trabalho muito extenso e quando eu fiz a minha entrevista para passar ali no projeto, né, para adentrar ao projeto, eu lembro que a entrevistadora, ela falou: "Olha, eu estou fazendo entrevista com você agora, mas você não vai entrar no projeto agora, vai ser daqui a alguns meses". E eu até fiquei bastante ansiosa, achei que era um não, assim, que eu não ia conseguir entrar no projeto e finalmente depois ela me ligou e eu entrei num momento bem específico, de todo aquele percurso de projeto. Quando você ouviu sobre a competição pela primeira vez, qual foi o primeiro contato com ela? E quais foram suas impressões? O primeiro contato que eu tive com a ideia, né, com a concepção do que era a WorldSkills foi realmente fazendo a minha primeira entrevista, porque eu não tinha a menor ideia do que era. Eu tinha já conhecimento das Olimpíadas do Senai, até porque o meu pai fez Senai, então eu sabia da estrutura, do que existia, porém eu não podia imaginar que existia algo parecido em nível internacional. Então, meu primeiro contato mesmo foi quando eu fiz a minha entrevista com eles. Excelente. Pode ser. Fez. Desenho industrial. Ó, nossa, mas ele fez desenho industrial no Senai, eu não tive isso. Caramba, que saco. Eu queria ter feito. Hoje acho que seria desenho industrial, né, mas era isso. Até que meu pai tem uma empresa de parafuso, então ele começou desenhando os parafusos. Meu pai desenha super bem, Que legal. né. Ele que me ensinou geometria, eu era muito ruim de geometria. E eu queria ter feito arquitetura, mas eu era tão ruim de cálculo que eu falei: "Meu, não vai dar, eu vou derrubar um prédio, fazer universidade". Como foi efetivamente o trabalho de organizar uma Olimpíada? Foi extenso, porque a primeira coisa que a gente fez, e todo mundo do projeto, da parte de eventos, porque o projeto era bem dividido em várias áreas, então acho que você vai contar isso ao longo dos vídeos que você está mostrando no seu canal, mas assim, por exemplo, eu lidava só com cerimônias de abertura, encerramento e os eventos no meio. Depois tinha uma pessoa que cuidava só de logística de transporte, que fazia parte também dessa área de eventos. Uma outra que cuidava só de hospitalidade, que era a hospedagem, recebimento do grupo, reservar os quartos para toda a delegação e tudo mais, e os convidados e etc. Tinha uma outra parte que cuidava só de patrocínios, de conseguir os patrocínios, os incentivos para tudo que a gente tinha que fazer. Tinha uma outra parte que cuidava só das operações.
de toda a estrutura do evento na hora mesmo da competição, que foi feita lá no AMB. Tinha uma outra parte que cuidava só das comunicações, porque tudo era muito integrado, não só as comunicações internas, como as comunicações com as delegações e também com os patrocinadores e também com a imprensa. Tinha uma outra dupla que fazia parte da equipe e elas faziam a parte sociopedagógica, onde elas visitavam várias escolas públicas da cidade de São Paulo, principalmente periferias, escolas de periferia, onde elas iam apresentar a WorldSkills e o Senai como uma possibilidade de futuro trabalho para essas crianças, né, esses adolescentes que estavam tendo contato com uma possibilidade de ter uma formação que fosse técnica para algum dia ter uma profissão, por exemplo. Então, essa parte era muito incrível. Inclusive, foi feito um jogo da WorldSkills que era com um tabuleiro, era como se fosse o Monopoly, sabe o jogo Monopoly? Onde tinha tabuleiro, tinha dado, tinha cartas, e aí você ia avançando conforme você ia respondendo sobre as profissões. E isso fazia jovens, crianças e adolescentes descobrirem essas novas profissões e assim se interessarem futuramente, né, para entrar no Senai ou outras formações técnicas. Era uma outra forma de fazer a Olimpíada chegar até eles, porque você já tem as excursões. Exatamente, você já estava... Era uma forma de recrutar essas crianças, né, crianças e adolescentes, porque adolescente é a partir de 12 anos, né? Então, era uma forma de abrir esse leque de possibilidade de que era um curso que era acessível e que podia te dar uma formação e uma projeção internacional, né? Porque a competição naquele ano foi no Brasil, mas em muitos outros anos foi no exterior, o que deu a oportunidade também de muitos outros jovens viajarem pela primeira vez por conta dos seus próprios méritos, né? Isso é muito, muito legal. Aquela edição foi um misto de sentimentos, porque uma das coisas que, enfim, os alunos quando se transformam em atletas e ficam lá treinando, uma das coisas que eles mais aguardam é poder viajar para fora para competir, e esse ano foi justamente no Brasil, então foi uma viagem até São Paulo. Mas de qualquer forma, é uma experiência muito diferente, porque o mundo vem até eles, né? Dessa vez o mundo veio até eles. Então, lógico que existe uma ansiedade de você querer partir para o outro lado do mundo, conhecer outras pessoas, mas as pessoas vieram para cá e a gente via a motivação também dos alunos, porque isso também acontece do lado deles, né? Se a competição é na Austrália, e os australianos não saem da Austrália, então eles não vão cruzar o continente para chegar a algum outro lugar, né? Então, acho que esse sentimento deve passar por todos os participantes que habitam o país onde acontece a competição, né? Sim, mas mesmo as edições da competição, sejam as internas do país, sejam as internacionais, os competidores que, por exemplo, moram na localidade, vivem uma situação completamente diferente, porque eles são retirados da rotina deles e eles ficam, mesmo que eles morem do lado de onde vai ser a competição, todos eles vão para hotéis para ficar todos juntos com a delegação. É como se fosse uma vila universitária. Sempre. Por isso que mesmo quando a competição vai acontecer do lado do aluno, já é uma experiência completamente diferente, porque está junto com o grupo e vive tudo o que todos os outros estiverem vivendo. Então é um bom nivelamento. Tá, mas faltou você falar uma coisa que você também fez, né? Será que é para eu falar ou será que a gente vai entrar nesse assunto depois? Então, porque tem, né, alguma coisa que você fez, ou que nós fizemos juntos. Eu acho que, modéstia à parte, esse é o meu maior orgulho de ter feito esse projeto, porque muito além de ter feito a abertura e encerramento, a parte mais deliciosa de fazer foram as medalhas e os prêmios especiais. Então foram produzidas as medalhas de ouro, prata, bronze, depois teve uma medalha especial que era o Best of, que é uma medalha também muito bonita e que ia de acordo com o design das outras medalhas. E depois teve os outros prêmios, que era o Prêmio Albert Vidal, que era um troféuzinho, assim, que também tinha medalha no interior, assim, guardando todo a mesma linguagem visual. E depois a gente convidou um artista que fez uma arte especialmente pensada para competição no Brasil. Então ela era toda colorida,
Tinha arara, tinha alguns elementos que lembram o Brasil, né, o Cristo, as cores da bandeira, enfim, e muito legal. E aí eu, na época que eu conversei com o artista, assim, porque eu tive muitos contatos ao longo, né, do projeto com todo mundo, com você, que fez a medalha, com o artista, com o fornecedor que produziu a medalha, né, enfim, né, eram muitas frentes ali para falar. E aí, para minha surpresa, né, além de eu ganhar um kit com as medalhas, que é o mesmo kit que você tem aí, eu também ganhei do artista, do Befrema, essa arte lindíssima, que não é uma impressão, é uma arte mesmo, feita à mão, uma aquarela, uma dedicatória aqui para mim. Aí, uma dedicatória, 2015. Flávia, que essa arte te traga muita cor para a sua vida, e eu guardo ela com muito carinho. E como ele sabia que eu gostava de rock, daí ele pegou e colocou o maior guitarrista de todos os tempos, né, Jimi Hendrix. Mas, assim, especificamente sobre as medalhas, eu lembro que na época as pessoas do projeto, o presidente, né, e outras partes da diretoria, eles ficaram extremamente impressionados como a medalha era a mais bonita de todos os tempos. A gente realmente, assim, sim, sim, foi assim, muitíssimo elogiada, porque tinha, além da estética, tinha todo um conceito que você sabe me explicar melhor do que ninguém, que foi você que, né, que criou esse conceito, e muito bonita e muito difícil de fazer. A gente teria que ir várias vezes na como que chama? É uma, tipo, uma fundição, né? Porque é com metal e tudo mais, e a gente foi várias vezes fazer a reunião, e eu lembro que, assim, a gente encontrou muitos percalços aí técnicos para fazer a, a medalha, porque ela tinha a sua beleza, mas tinha a sua dificuldade técnica para ser feita. E, no fim das contas, foi feita com esmero e ficou lindíssima, mas tem uma história de bastidor que ninguém sabe, que, na verdade, eu recebi essas medalhas horas antes da entrega das medalhas. Eu recebi na madrugada as medalhas. Eu tinha uma parte das medalhas que foram entregues no meu quarto do hotel, que eu fiquei hospedada no Holiday Inn, né, as noites, as 2 últimas noites eu fiquei hospedada lá. E aí depois eu estava lá tentando fazer a conclusão, porque essa também era uma parte muito difícil. Depois que a gente ganhava, que a gente recebia, na verdade, as classificações, eu tive que fazer quem entregar quem, né? Cada sponsor que entregar para qual pessoa. Então, isso era um quebra-cabeça gigante que foi dificílimo de fazer. É a primeira vez que eu tinha feito aquilo na vida e eu não tinha pensado nisso até isso chegar. Então, estava eu lá no meu quarto de hotel, tipo, chorando, desesperada, como eu ia fazer isso, e mais desesperada porque nem todas as medalhas tinham chegado. E eu lembro que o senhor, que era o dono, né, da empresa que estava fazendo isso, era um senhorzinho já, e eu não queria ser desrespeitosa com ele, mas eu estava desesperada. Eu falei, o senhor tem que me entregar isso hoje, porque é amanhã, o evento é amanhã, eu não tenho nada ainda, eu tenho poucas medalhas aqui, como é que a gente vai fazer? E daí, olha, eu acho que se esse homem não infartou naquela entrega, ele não infarta mais, porque realmente foi um estresse. E aí, quando chegou, assim, as medalhas eram surpresa, ninguém podia ver, né? Era super... era uma surpresa, né? Era um segredo. Então, nós, caixas e caixas dentro do meu quarto, porque a gente não queria deixar também numa sala de eventos, porque era perigoso de alguém entrar, de alguém ver, mesmo que fosse um delegate, né? Enfim, foi um estresse, mas no fim deu tudo certo. E que legal que você disse que foi o seu ponto alto, fazer as medalhas, porque de toda a minha experiência da competição, mesmo a mais impactante foi em 2001, por ir para a Coreia. Mas a que eu coloco como o ápice, assim, foi fazer as medalhas.
Não, foi incrível fazer as medalhas. Lógico que também foi, assim, tudo foi incrível ali naquele projeto, porque tudo era muito grandioso e foi de longe a experiência mais desafiadora da minha jornada de trabalho, assim, da minha carreira. E é uma coisa que eu levo, assim, com muito carinho, muito amor. E foi difícil porque, assim, a gente fez tantos amigos lá. A gente teve... A gente, que eu digo, a equipe, né? Pessoas que eu consegui trazer para minha vida até hoje, assim. A semana passada eu estava com uma amiga da World Skills aqui em Paris. A gente foi viajar, a gente foi se encontrar, tomar café. E outros amigos que eu tenho da World Skills, que a gente não se fala sempre, mas a gente tem aquela ligação, aquele carinho de ter passado por tudo junto. Foi um projeto que foi, ao mesmo tempo, pesado, porque era muito trabalho. Inclusive, eu até esqueci de contar que você me falou, qual que foi o primeiro impacto, né? A primeira coisa que a gente fez, que eu fiz quando eu entrei lá, eu recebi manuais e manuais, assim, dessa altura, em inglês, para ler de tudo que tinha que ser feito. Porque tudo é extremamente pautado de regras que você pode fazer e que você não pode fazer. E todo mundo teve que ler esses manuais, eram 4, 5 manuais, assim, de 600 páginas, era um negócio desse tamanho, assim, eram não dividido em 4, mas assim, se a gente contasse cada 4, 5, 6, uma coisa absurda, cada um tinha 100 páginas, era um negócio absurdo, assim. Eu lembro que eu falava para minha mãe, meu Deus, eu acho que eu tô um pouco arrependida, porque ler em inglês não é uma coisa natural, assim, para mim. E ali tinha muitas palavras que eu não conseguia nem entender. E na época a gente não tinha um chat GPT para a gente copiar e colar e traduzir ao mesmo tempo, sabe? Então eu tinha que ler e tinha que entender o que que era, ir riscando. E aí a gente teve milhares de reuniões. Então, assim, a gente tinha a mania de falar que tinha um reuniãozismo ali, né? Porque tudo era reunião. Mas é porque tinha muita regra e tudo tinha ata, tudo tinha pauta, tudo tinha que ser documentado, porque tudo isso era seguido também pela Confederação Nacional da Indústria, né, a CNI, que deu um suporte financeiro para isso. Então a gente tinha contas para prestar, né, para Brasília, né? Então eu lembro que eu fui várias vezes para Brasília fazer reunião com o presidente da CNI e era um negócio assim muito absurdo e cheio de formalidades, né? A gente não estava falando com qualquer pessoa, era o presidente da CNI. Então era tenso, assim, sabe? Era tenso e às vezes a gente achava que a gente não ia dar conta. Eu, pelo menos, achava, meu Deus, será? Será que eu sou capaz? Então, ver esse projeto concretizado e hoje em dia ter todo esse histórico no meu portfólio me deixa muito orgulhosa, porque a abertura e o encerramento foram feitos para 53 países e 7.000 pessoas. Nós recebemos 7.000 pessoas das delegações, sem contar os convidados, sem contar os agregados de assessoria de imprensa, tudo isso. As delegações, entenda-se, os competidores, os professores e, né, os agregados que vinham junto, fora a família, essas coisas todas. Então, foi, assim, uma experiência muito edificante, gratificante, que eu vou guardar assim com carinho pro resto da vida. E o interessante, falando ainda dos amigos, é que quando a gente se despediu, foi em novembro, né, de 2015 que se dissolveu, né, todo o comitê, porque nosso grupo era chamado de Comitê Olímpico da World Skills, né? Comitê Paulo. Uhum. Aí quando o comitê foi dissolvido, foi uma choradeira, assim, a gente chorou muito. A gente se despediu ali do lugar. Então, eu sou de São Paulo, né? Morei ali e trabalhava muito perto da minha casa. Então, toda vez que eu volto agora para São Paulo e passo na frente do prédio, eu falo, eu trabalhei aqui, eu trabalhei aqui. E foi tão legal, nossa, é muita, muita saudade. E ter trabalhado ali também me deu muita força e resiliência para aguentar coisas que hoje em dia eu consigo aguentar por conta de ter conseguido passar pela etapa World Skills.
Não foram só as medalhas que foram forjadas no calor e na pressão. Nossa, não. Haja calor e pressão, hein? Porque isso daí é o que mais tinha no nosso lado. Nossa, muito bom. Eu tô gostando mais porque eu tô aprendendo um monte de coisa que eu não sabia do que de gravar pra audiência. Você já deu vários highlights do que você passou. Mas tirando esses que foram os picos, tem mais algumas curiosidades pelas quais você passou Muitas, por exemplo, a gente tinha que receber essas 7.000 pessoas e a gente não tinha um local para isso. Então foi visitado vários locais para fazer a abertura e o encerramento, né? Que no fim foi feito no ginásio do Ibirapuera, que era um lugar mais apropriado pelo simples fato de que ele era mais central, né? Um lugar onde as pessoas sabiam chegar, que era um ponto central da cidade de São Paulo, um lugar seguro também, né? Tinha todas essas questões. Porém, a gente não tinha um lugar para fazer a festa. A gente tinha que fazer uma festa de encerramento, e daí não era para 7.000 pessoas, era para 20.000 pessoas. Era um negócio absurdo, assim, sabe? E a gente não tinha espaço, simplesmente não tinha lugar. A festa tinha que ser próxima da cerimônia de encerramento, né? Que as pessoas pudessem ir a pé ou que subissem nos ônibus e que não levassem muito mais tempo para chegar lá. Então, a gente tinha ido fazer várias visitas em vários locais. Um desses locais tinha sido Itaquerão, que tinha acabado de inaugurar. Então, estava novíssimo, assim, lindíssimo. Um estádio, assim, realmente muito bonito. Só que tinha o problema de ser muito longe, muito ermo, né? E a gente tinha medo pela segurança dos gringos, principalmente, né? Porque a gente sabia que a molecada ia ficar até tarde, depois ia querer voltar de táxi, sabe? Que a gente não tinha controle sobre a volta desses jovens e a gente tinha medo com relação à segurança, porque, primeiro, era um lugar muito mais ermo, muito mais longe, né? E não era onde eles estavam, a maioria estava hospedado, a maioria ficou hospedado mesmo naqueles complexos de hotéis próximo ao ANB. Mas tinha gente que ficou na Paulista, ficou muito espalhado, né? Daí, finalmente, a gente fez várias reuniões, inclusive com o secretário do Haddad, né? Então, eu fui várias vezes lá na prefeitura de São Paulo para falar. Eu não falei com o Haddad nenhuma vez, mas o recebi quando ele veio, porque ele participou da cerimônia de abertura. E aí, sim, eu tive a oportunidade de conversar com ele, assim, 5 minutos, né? Oi, tchau, praticamente. Mas uma pessoa muito simpática e estava super feliz de receber o evento ali, porque esse evento foi o maior evento de São Paulo até aquela data. Tinha sido, assim, o maior evento histórico, assim, de São Paulo até aquela data, no sentido de organização e de número de pessoas. Se não me engano, só perdia para o carnaval, mas era assim, de business, né, de negócio, foi considerado o maior evento ali até aquela data, né? E ele devia estar extra feliz, porque é um evento totalmente calcado em conhecimento, e ele é um professor, né? E por ser professor, então foi super legal, mas assim, foram várias esferas de governo envolvida, porque tinha o governo federal, porque o governo federal sabia daquele evento. Tinha o governo do estado de São Paulo, a prefeitura do estado de São Paulo, tinha toda a polícia militar envolvida, porque a gente tinha que fazer toda uma segurança no entorno. Tinha também o Detran, porque a gente tinha um monte de ônibus, assim, mas centenas de ônibus para chegar até ali, para estacionar. Não só ônibus, a gente tinha carros oficiais, pessoas, né, do alto escalão ali do governo de São Paulo que foram até ali também. Então, assim, muita gente envolvida. E isso é só uma parte das coisas, né? Então, como eu te falei, eram 6 manuais de 100 páginas para a gente ler, porque tudo tinha um padrão, tudo tinha que ser naquele nível, né? No nível que eles estavam esperando o Word Skills. E aí também, eu lembro que para fazer a abertura, a gente trabalhou com a Samba, que é uma grandes agências de eventos de São Paulo, que ajudou a gente
trabalhar num conceito, né? A gente tinha um conceito para abertura, a gente queria aquilo, mas a gente precisava de mais gente para ajudar a gente a fazer aquilo, né? Então, a Samba pegou muito bem assim, a ideia que a gente queria fazer algo memorável, assim, que fosse muito diferente de tudo que eles já tinham visto, e a gente elevou o nível da competição, porque eu lembro que as pessoas falavam: meu Deus, a próxima competição é a Abu Dhabi tem que ser outro nível, porque São Paulo elevou o padrão em tudo, nas medalhas, na abertura, no encerramento, foi muito legal. A gente fez projeção mapeada no chão, mostrando as regiões do Brasil, aí depois quando entrou, né, todas as delegações, que é como quem nunca viu, não tem a ideia de que é realmente como uma Olimpíada, aí entra a delegação carregando a sua bandeira, eles fazem seu grito de guerra, assim, o clima é realmente uma Olimpíada esportiva, só que é uma Olimpíada de conhecimento. E daí, só que antes disso tinha muitas outras interações, então teve muita dança, dança acrobática, e a dança que brincava com a projeção mapeada, assim, então, nossa, foi muito bonito. E eu lembro que o Haddad viu aquilo e falou: nossa, que demais, que legal. A gente ficou super feliz. Foi um projeto muito interessante. Nossa, definitivamente o seu episódio vai ser o que melhor estreia o título Histórias da World Skills. Eu tô contando só os bastidores, né? Ah, e daí a festa, no fim, a festa ficou num espaço que era do lado do AMB, que era um espaço meio vago, assim, a gente... Na real, era um grande galpão, era um grande galpão onde eles faziam treinamentos com a equipe da ginástica olímpica, um negócio assim, e daí a gente fez ali dentro a festa e a gente montou uns bares, assim, uns pontos de bar. Tinha uma cozinha, então a gente levou um buffet lá para fazer essa parte, que aliás também, né, tem depois no World Skills eles sempre fazem os balanços, assim, de quantas comidas foram servidas, quantas águas foram servidas, né? Então eu lembro que era assim um montante absurdo de a quantidade de comida que foi servida ali na competição, e inclusive na nossa equipe tinha parte só de buffet e cozinha, que tinha uma nutricionista que preparou junto com o buffet todos os cardápios, porque tinha que ser algo equilibrado e que não desse dor de barriga nos competidores, né? Porque calor de São Paulo, né? Muita gente que vem da Europa, então América do Sul, quente, né? E tudo mais. E o AMB não tem ar-condicionado, tá? O AMB é só, tipo, é uma água fresca, né? Tipo, um ar fresco que eles jogam, mas não tem ar-condicionado ali. Então, todo esse cardápio também foi pensado, e tinha também uma parte de refeitório, onde, quando eles paravam ali para almoçar, né, eles iam, e ali era tipo um bandejão, mas um bandejão equilibrado, tinha um número de calorias, o que você podia comer. Então, nossa, assim, eu acho que as pessoas não tem, quem não organiza evento não tem como saber a que nível de detalhe a gente chega quando a gente organiza um evento desse porte. Porque mesmo um pequeno evento, a gente já tem um nível de detalhe de quem não come carne, de quem é celíaco ou tem alguma outra alergia. Então, tem tantas minuciosidades, né, nessa organização, que é isso que deixa tudo muito rico. Mas por isso mesmo que a gente não podia organizar isso em 5 pessoas. A gente tinha uma equipe de, sei lá, 50 pessoas, era uma coisa absurda. E tinha gente que ficava em São Paulo, e tinha gente que ficava em Brasília, tinha gente que ficava São Paulo, Rio. Então, tinha gente do Brasil inteiro participando, até porque tinha participante do Brasil todo, né? Da delegação do Brasil, tinha de todos os estados também, né? Então foi realmente um evento grandioso. É curioso você falar dessa parte da comida, porque uma coisa que eu sofri um pouco quando fui para a Coreia era no café da manhã e no almoço. Que eu pensava assim, gente, mas isso é uma competição mundial, a gente não deveria ter opções para todo mundo? Acabou que os meus cafés da manhã eram uma xícara de leite com sucrilho e leite e mais alguma coisa de leite, porque eu não tinha
pão e tal. Eles tinham lá era arroz, era peixe frito. É, os asiáticos, em geral, eles comem comida mesmo, né? Uma coisa que eu ia dizer sobre comida é que os competidores são treinados para competir. E uma das partes da disciplina é você entender que no momento de competição você não pode comer nada diferente do que você normalmente come. Porque você não pode arriscar ter um problema de saúde. Porque cada competidor representa centenas de milhares de reais ou de dólares de investimento em treinamento. Você não pode colocar nada no meio da sua rotina que possa quebrar isso, que possa quebrar a disciplina do competir. Mas então isso explica bem porque que no fim, né, depois de dias de competição e quando tem a festa, porque que eles, assim, enfiam o pé na jaca, né, porque aí eles liberam toda aquela tensão, daí eles bebem um monte. E é um bando de adolescente, né, porque vai até 26 anos ou 25 anos. No ano da competição, você tem que completar. Isso varia de. Tem variado de edição, mas eu acho que agora é até 23 para algumas. Ah, então abaixou, porque eu acho que na época que a gente fez era até 26. Não, na minha época era até 21. Depois, e aí eles mudam agora. Eu vi recentemente umas regras que, dependendo da modalidade, tem modalidades que demandam muitos anos de formação. Eu não sei se é robótica, se é mecatrônica, eu não sei. Ah, então pode Mas ser isso. Então pode ser é que dependendo da modalidade tem um limite de idade, né? sim, mas no geral, historicamente é 21 anos, porque é uma competição de formação profissional. Então sempre tem que ser jovens do planeta. Juvenil mesmo. Você sabe que os meninos não podem ficar na mesma ala que as meninas, né? Então, tipo, tem que ficar em andares diferentes, né? Porque senão. Como a competição normal. Mas lógico que isso aconteceu, né? Lógico que eles escapam para dormir no quarto do outro, para fazer uma puta festa. E aí, nossa, eu lembro que o gerente lá do Holiday Inn foi tocar no nosso quarto pra gente ir até um outro quarto que estava tendo uma festa e pedir para eles dispersarem, assim, sabe? E daí eu lembro que eu fiquei atrás do responsável, aí não achava onde é que estava ele, daí fui eu e as meninas lá falar com eles, né? Ó, não, tem que dispersar. E, tipo, a gente já era bem tia ali para eles, né? Mocinho, então, ó, não, cada um pro seu quarto. E daí realmente foi cada um pro seu quarto. Mas teve uma outra equipe que eu não lembro, que você lembra que no Holiday Inn tinha uma escultura lá dentro, e aquela escultura não era fixa, era uma escultura colocada, né? E daí o que aconteceu foi que alguma dos meninos chegaram ali tarde, meio, sei lá, bêbado, não sei se bêbados ou bêbados de cansaço, de sono, que também isso pode acontecer, ou se eles só estavam simplesmente zoando. Eu sei que eles empurraram a estátua e espatifaram a estátua. A gente teve que reembolsar, não foi o comitê que reembolsou, foi a delegação mesmo que pagou a estátua. Mas, assim, eu nunca imaginei que aquela estátua não era fixada, né? Porque era uma estátua que estava ali no meio, sem nenhuma proteção. Então, eu não sei como é que essa estátua caiu antes, sabe? Porque para mim seria natural que alguém se apoiasse nela para alguma coisa. Enfim, mas eles conseguiram quebrar essa estrutura. Isso foi uma das curiosidades do repórter. O que você destacaria da experiência que você viveu para quem estiver vendo a competição agora? Seja para os participantes, para os competidores, para os experts, ou mesmo das pessoas que foram envolvidas na organização como você teve. Eu falaria aproveite ao máximo, porque passa muito rápido. Pode ser um processo muito desafiador, tanto estudar ali para os competidores, quanto para a gente na organização, mas tudo passa tão depressa e, no meu caso, passou muito rápido, dá muita saudade, então aproveitem. Esse é o conselho que eu daria para todo mundo que está passando por essa experiência agora. É legal você falar isso, porque eu me arrependo e não me arrependo ao mesmo tempo da minha conduta na Coreia. Porque ao mesmo tempo em que eu olho para trás e penso, cara, não, realmente eu fiz o que eu precisava fazer, porque eu fui muito seguro.
Eu não cruzei nenhuma barreira. No entanto, eu penso, cara, eu poderia ter aproveitado um pouco mais. Mesmo assim. No sentido das festas, de conhecer as pessoas. No sentido de ter explorado, por exemplo, um pouco mais a Coreia. E eu não fiz porque a gente tinha o toque de recolher, a gente não podia sair sozinho, não podia isso e aquilo. E eu era o único que falava inglês. Eu podia ter me relacionado mais com as pessoas localmente, conhecido mais da cultura. Podia ter sido um pouco mais rebelde. Sim, mas não era o meu perfil. Era certinho demais. Eu era muito Um certinho. pouco mais rock and roll. Isso, e isso não é ruim para a competição, porque eu era muito consciente do investimento que eu representava. Então, por isso que eu olho para trás com arrependimento e com não arrependimento. De qualquer jeito, eu reforço o seu conselho para as pessoas. Aproveitem, porque passa muito rápido. É isso. Essa competição foi tão importante para mim, que além das medalhas que eu tenho lá no Brasil e que ainda não trouxe para cá, porque é bem pesado. Então, eu tô deixando lá na casa da minha irmã. Eu trouxe outra coisa, que é o meu crachá. Olha, minha carinha. O crachá para entrar no prédio, guardei. E todos os pins que eu acumulei durante a competição, porque isso é uma coisa que o pessoal faz muito, que é guardar os pins, trocar os pins e tudo mais. O pin do Brasil. E aí, eu sou uma eterna Word Skills. Word Skills tá sempre no meu coração. Importante para mim que eu não tenho crachá de nenhuma empresa que eu trabalhei, porém, esse é um crachá que eu não jogo fora de jeito nenhum. Bom, chegando naquele momento do vídeo, em que o participante fala sobre o momento atual dele, o que ele está fazendo agora. Apesar de você não estar envolvido com 7.000 pessoas na cerimônia de encerramento e 20.000 na festa, você está envolvida com 40.000 pessoas na sua audiência. Fala um pouquinho sobre o seu momento. Bom, na carreira eu continuo trabalhando na mesma área, né? Que é a área de eventos. Só que aqui na França, como tudo é muito turístico, então eu migrei um pouco para a área de turismo de incentivos. Incentivo é uma área que eu sempre trabalhei, né? Só que eu sempre fui a cliente, ou seja, eu levava os meus ganhadores de alguma promoção de vendas, alguma coisa que eu já, por exemplo, eu trabalhei na indústria de medicamentos CIMED e a gente sempre fazia eventos onde a gente premiava os nossos melhores vendedores e tudo mais. E aí a gente levava para algum lugar no Brasil ou até fora do Brasil. E agora eu sou a fornecedora. Então, alguém de uma indústria qualquer, né, o marketing de uma indústria promove uma promoção e traz a pessoa para a França. E eu estou trabalhando com isso agora, então, na organização de eventos, mas aqui na França. Porém, como você disse, os meus 40.000 são da minha audiência no Cafezinho Francês, que é um canal que eu criei durante a pandemia. Foi um desafio, porque a época da pandemia, todos os eventos pararam. Bom, o mundo parou, mas principalmente o evento e a indústria turística. Então, a gente não tinha como receber pessoas. E eu não tinha como fazer eventos híbridos, porque as pessoas querem vir para cá para ver a França, para ver, né, o país, conhecer outras cidades. Então, foi bem difícil para a gente teve que ficar praticamente 2 anos enfurnados, sem trabalhar de fato. E foi nessa época, como uma forma de liberar um pouco esse meu lado artístico, que eu sempre tive. Eu falei, por que não criar um canal onde eu fale sobre a minha vida aqui na França, ou dicas da cidade, dicas de lugares para visitar, restaurantes, etc. E, no fim, eu virei uma grande contadora de histórias e disseminadora da cultura francesa de uma maneira geral, porque eu gosto de falar sobre grandes personalidades da história, mas de uma maneira muito mais lado B, vamos dizer assim.
Então, algum artista que foi muito importante, mas que era esquizofrênico. Ou a vida do Victor Hugo, né, que é o maior escritor francês de todos os tempos, mas que vivia um grande ménage à trois, que é um caso a três. Ele tinha uma esposa e uma amante e ambas se conheciam. Então, assim, eu gosto de trazer essas histórias interessantes e acabou que o público gostou da minha forma de falar e ficou no canal. E onde as pessoas te encontram? E se você tiver interesse por isso, quiser me encontrar, quiser escutar as minhas histórias, é no Cafezinho Francês no YouTube e @Cafezinho Francês no Instagram. Bom, Flávia, obrigado. Com certeza foi o mais rico episódio até o momento. Obrigada a você, muito obrigada pela oportunidade de contar aí um pouco da minha trajetória, minha super experiência na WorldSkills, que realmente tem um lugar muito importante no meu coração. Então, é um prazer enorme falar dessa experiência que foi tão gratificante para mim. Muito obrigada. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo episódio.